Olá pessoal, na nossa aula de hoje iremos realizar a revisão de física com o tema dinâmica, através de questões de Enem. Vamos lá? Então, questão Enem de 2019. A slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ele fique a alguns centímetros do solo. Então, skyline, a pessoa andando, né, sobre uma fita, né, e fica a alguns centímetros do solo. Lógico, se cair, né, evitar um acidente maior. Continuando. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros, tá assim, 10 metros S elevado a menos 2, que é a mesma coisa, pessoal, que 10 metros por segundo ao quadrado. Só que ao invés de divisão, S elevado a expoente 2, tá vezes. Então fica S elevado a menos 2. O sinal inverte quando o sinal entre M e S é de multiplicação. Só resumindo, é a mesma coisa. Aí ele deu cosseno de 10 graus, que é 0,98, e o seno de 10 graus, que é 0,17. Então, com base na situação, nós temos a figura, ele pergunta: qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? Então, podemos observar que a atleta está sobre a fita e no meio, né, está produzindo uma força. Essa força, gente, essa questão a gente pode resolver através das aplicações da lei de Newton, assunto que nós estudamos lá no primeiro ano. Nós vimos que a tração, ela é quando se tensiona uma força exercida sobre um fio. Se a gente for analisar através de um diagrama essa situação, eu fiz esse desenho, então nós temos, aqui o ângulo está um pouquinho mais fechado, mas tudo bem. Está representando essa fita aqui, aqui, e essa bolinha vermelha representa a atleta. Então nós temos aqui, a força que está sendo exercida sobre essa atleta é a própria força-peso, que é sempre na vertical orientada para baixo. E a fita, no meio, imagine aqui que eu tenho dois braços da fita, que ela está exatamente no meio, nós temos exatamente a força de tração. Eu não sei o valor dessa força de tração ainda, mas eu posso te dizer o seguinte, que a força de tração aqui, que está sendo exercida nessas duas pontas aqui, contra a força-peso, são iguais. Então eu posso igualá-las. Eu posso dizer, vou chamar de TY, que essas duas forças de trações aqui, ou seja, 2 vezes T, que é igual a essa força de tração, é igual à força-peso. Primeiro passo. Pronto. Agora eu tenho que descobrir qual o valor dessa força de tração. Então, dá para a gente decompor essa força de tração. Como? Então vamos lá. Vamos focar só em uma delas. Como eu quero descobrir o TY. Percebam que essa força aqui, essa força de tração resultante, ela é decomposta em outras duas. Eu vou chamar de TY, como eu já coloquei aqui, que é a força de tração na vertical, e TX, que é a força de tração na horizontal. Só que, pelo exemplo, a única força que está sendo exercida aqui é a força na vertical, que a gente chama de TY. E por que não na horizontal? Porque a força está sendo exercida contra a força-peso que está para baixo, eu tenho uma força de tração na vertical para cima, embora esteja produzindo um ângulo. Então a TX se anula, é igual a zero. Então o que vai me interessar é a força de tração na vertical, que eu chamei de TY. Existe uma fórmula para ela, a força de tração em TY é igual a T, que é a própria força de tração, vezes o seno do ângulo. No caso aqui, o ângulo eles nos deu, que é 10 graus, né?
E deu também o valor do seno do ângulo, ó, o problema dele, que dá igual a 0,17. Outra questão importante que vale relembrar, né, que é a força-peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Pronto. Então, nós já temos as fórmulas que nós vamos trabalhar para a resolução dessa questão. Então, vamos lá. Ó. O primeiro passo que eu vou fazer aqui é isolar o TY. Vou passar, como o 2TY está multiplicando, ó, 2 vezes T, eu passo para o outro membro dividindo. Pronto. Agora eu tenho P sobre 2. Agora, ó, como eu sei que P é massa vezes a gravidade, ó, então vai ficar TY igual a massa vezes a gravidade sobre 2. Eu também sei que o TY, ó, acabamos de descobrir que é T vezes o seno do ângulo. Pronto, agora eu vou substituir valores. Nós temos, ó, o seno do ângulo é igual a 0,17. A massa da atleta é 80 quilos. A gravidade do local é 10 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2. Pronto, fazendo as operações, nós temos, ó, 80 vezes 10 dá 800. 800 dividido por 2, 400. Agora eu vou isolar o T. Isolando o T, nós temos o T igual a 400, passando 0,17 para o outro membro. 400 dividido por 0,17 dará 2, aproximadamente, gente, dá um valor próximo, não dá exato, mas dá um valor próximo de 2.400 newtons. Passando para a notação científica, ó, vou deslocar a vírgula 1, 2, 3 casas, transformei na matiça, 2,4, como eu desloquei 3 casas, 10 elevado a 3, como esse número diminuiu, o expoente aumenta, ficando positivo. Portanto, ó, a tração na corda, no fio, vai ser de 2,4 vezes 10 elevado a 3 newton. Resposta correta será a letra D. D de dado. Então, está aí a resolução da nossa primeira questão do Enem, questão do ano passado. Vamos para a segunda questão. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até meio segundo. Resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Que novamente ficou pequenininho, mas tá metro vezes segundo elevado a menos 2, é a mesma coisa, metros por segundo ao quadrado, e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. Então ele pede o problema: a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Então, para responder essa questão, a gente tem que lembrar aquele assuntozinho que eu dei lá no primeiro ano, impulso. Onde? Vamos lá para a resolução. Então, nós temos a situação problema, ó, o tijolo parte de uma certa altura, percorre com a velocidade inicial, e impacta no capacetezinho lá do pedreiro lá. Então, ele quer saber qual a força impulsiva, não é isso? Então, bora lá. Então, eu sei que impulso é igual a variação de quantidade de movimento, certo? E impulso, ó, como a impulso é igual a quantidade de variação de quantidade de movimento, o impulso é igual à força, essa força média, vezes o intervalo de tempo de impacto. E a variação da quantidade de movimento vai ser a massa vezes a velocidade final do tijolo, menos a massa vezes a velocidade inicial do tijolo. Pronto. Agora, para responder essa questão, podemos destacar que o tijolo vai partir lá de uma certa altura, com velocidade inicial igual a 0. Então, um pouco antes do impacto, lógico que quando bate no capacete vai parar, mas um pouquinho antes do toque, ele vai atingir uma velocidade final. E aí nós precisamos dela para descobrir o valor dessa força impulsiva. Tá? É o primeiro objetivo. Então, para descobrir o valor dessa força, dar essa velocidade final, tá? Basta a gente utilizar a equação de Torricelli. Lembram a equação de Torricelli? Eu não preciso do tempo para descobrir o valor da velocidade.
Então, só para relembrar, velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade vezes a altura. Pronto. Agora, substituindo valores, nós temos a velocidade final, x da questão, velocidade inicial vamos chamar de 0, né, parte do repouso, vezes 2, vezes a gravidade, ó, que ele diz que vale 10 metros por segundo, vezes a altura, que é a própria trajetória do tijolo, né, o deslocamento do tijolo. A variação de espaço, que é a própria altura, que vale 5 metros. Pronto, calculando isso daí, ó, 0 ao quadrado dá 0, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 5, 2 vezes 10, 20, 20 vezes 5 dá 100, 100 mais 0 dá 100. Vou passar esse expoente 2 para o segundo membro em forma de raiz. A raiz quadrada de 100 é igual a 10 metros por segundo. Então, ó, esse tijolo parte de uma altura e vai tocar o capacete do pedreiro com a velocidade de 10 metros por segundo. Pronto, feito isso, agora eu posso substituir na fórmula. Eu quero descobrir, ó, essa força média, essa força impulsiva média. Então, ó, eu já tenho um intervalo de tempo, que é o toque, a interação entre o capacete e o tijolo no momento do impacto, que é meio segundo. A massa do tijolo é 2,5 kg. A velocidade final de impacto, 10 metros por segundo. Menos a massa do tijolo, que é 2,5, vezes a velocidade inicial, que é 0. Então, multiplicando 2,5 vezes 0, dá 0. Pronto. Aí vai ficar, ó, 2,5 vezes 10 dá 25. 25 menos 0 dá 25. Vou passar agora o 0,5 para o segundo membro. 25 dividido por 0,5 é a mesma coisa de multiplicar por 2. 25 dividido por 0,5 vai dar 50 newtons. Pronto. Aí você pode dizer, professor, está aí a resposta. Não, cuidado, gente. Vamos voltar para a pergunta, ó. Vamos voltar para a pergunta. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? A força impulsiva eu já sei que é 50 N. E qual é o peso do tijolo? 2,5 kg? Não, aí é a massa. Vamos descobrir o valor da força-peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, ó, peso é massa vezes a gravidade. Então, bora lá. A massa 2,5, a gravidade 10. 2,5 vezes 10 dá 25 newtons. Portanto, ó, o peso do tijolo é 25 newtons. A força impulsiva de impacto é 50 newtons. Então, portanto, ó, se eu dividir 50 por 25 vai dar 2 vezes, ou seja, a força impulsiva de impacto do tijolo no capacete vai ser 2 vezes ao peso do tijolo. Então, essa é a nossa resposta. Portanto, a alternativa correta, letra A. Está resolvida a nossa segunda questão. Agora vamos para a terceira. Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell, o famoso ioiô, para demonstrar o princípio da conservação de energia. A apresentação consistirá em 2 etapas. A primeira etapa, a etapa 1, a explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação ou energia cinética de rotação. Etapa 2, o cálculo da energia cinética de rotação do disco do ponto mais alto do ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo. Então, ele quer o cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo que o sistema é conservativo, ou seja, conserva energias. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros por ms elevado a menos 2, que é a mesma coisa que metro por segundo ao quadrado. E a velocidade linear do centro de massa do disco, desprezível em comparação à velocidade angular. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo.
As especificações do tamanho do brinquedo, isto é, o comprimento C, largura L, altura A, assim como o da massa de seu disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte do manual ilustrado a seguir. Então, ó, o manual está dizendo o seguinte: conteúdo: uma base de metal, de hastes metálica, barra superior, disco de metal. Aí o tamanho: comprimento, largura e altura. O comprimento 300 mm, largura 100 mm, altura 410 mm. A massa do disco de metal é 30 gramas. Aí o resultado do cálculo da etapa 2 em joule é. Então, bora lá. Como é uma questão de energias conservativas, primeiro passo, eu vou separar logo os dados dessa questão. Então, bora lá. O primeiro dado que ele nos deu é a gravidade no local, 10 metros por segundo ao quadrado. O segundo dado que ele nos deu foi algo importante para a gente, que interessa como uma energia conservativa, e daqui nós já vamos ver que vamos trabalhar com energia potencial gravitacional, é a altura, né, que foi de 400, bem aqui ó, nesse rótulozinho, ó, ele diz que a altura é 410 milímetros. Outro dado importante é a massa do disco, que é muito relevante, 30 gramas. Próximo passo, eu vou converter essas grandezas em unidade de SI. A primeira já está, metros por segundo ao quadrado. A segunda eu vou converter para metros, ó, 410 milímetros corresponde a 41 centímetros. Se você tiver dúvida, basta dividir, ó, milímetro para centímetro, divide por 10, vai dar 41 centímetros. E se for converter para a unidade de SI, que é o metro, divide por 100, vai dar 0,41 metros. A massa, ó, 30 gramas, você pode dividir por 1.000, ou então, ó, 1.000 é 10 elevado ao expoente 3. Vou mudar o sinal, ao invés de divisão, transformar em multiplicação, então vai ficar vezes, aí, como é 10 elevado a 3, 1.000, para inverter o sinal de divisão para multiplicação, substitui o sinal de menos, de mais para menos. Portanto, ó, a massa da roda é de 30 vezes 10 elevado a menos 3 kg unidade de SI. Pronto. O X da questão, eu posso dizer o seguinte, que a energia potencial gravitacional, o rolinho parte daqui, ele desce com velocidade, rotação e volta. Então, posso igualar que a energia potencial gravitacional é transformada em energia rotacional, tá certo? Esse é o primeiro passo. Então, ele quer que você descubra, na etapa 2, o cálculo da energia cinética de rotação, ou seja, o cálculo da energia de rotação. Como ela vai ser transformada em energia equivalente à energia potencial, que tem uma altura, gera uma energia, potência, altura, vai transformar em movimento, que é a rotação do cilindro. Então, ó, nós podemos dizer que a energia potencial a energia rotacional vai ser igual à energia potencial. E a energia potencial é massa vezes a gravidade vezes a altura. Simples assim. Só que temos um detalhe. Ele diz, ó, bem aqui, que a trajetória, no ponto mais baixo de sua trajetória, obtém 1/3 da altura da haste. Então, ao invés de m vezes g vezes h, vai ser m vezes g vezes 1/3 da altura. Aí é onde está a pegadinha ou peguinha da questão. Então, substituindo valores, ó, a massa normalzinho, você bota lá, substitui lá, 30 vezes 10 elevado a menos 3. A gravidade no local vale 10 vezes a altura mínima, que é 2/3 no caso aqui, ó, 1/3, então a diferença vai ser 2/3, ó, aqui, ó. Ele já até pôs a dicasinha aqui, ó, 2/3 da altura, e o resto que é 1/3, daqui para cá. Pronto, 2/3 da altura, altura em metros, 0,41. Resolvendo a questão, eu vou cancelar bem aqui, ó, 30 dividido por 3, né, que vai dar 10. Posso multiplicar bem aqui também, ó, 2 vezes 0,41 vai dar 0, dá o dobro, né? 2 vezes 0,41 dá 0,82. Vou multiplicar logo bem aqui, ó, 0,82 vezes 10 dá 8,2. E 10 elevado a menos 3 vezes 10, ó, conserva a base, uma única base, somos expoentes. Menos 3 mais 1 dá menos 2 joule. Então, alternativa correta, letra B de bola. Então, ó, 8,20 vezes 10 elevado a menos 2, resultado em joule. Está respondida a nossa terceira questão de Enem 2019.
Pronto, na próxima aula eu vou continuar resolvendo questões de Enem, tá certo, pessoal? Um abraço a todos, tchau!